Vamos dar início à aula. Conforme as pessoas forem chegando, eu vou adicionando. A aula de hoje é sobre algarismos significativos e notação científica e ordem de grandeza. Eu vou começar passando o filminho, né, o vídeo, fala sobre esse assunto, e daí a gente continua depois. Fala aí, pessoal, aqui é o Vitor do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre algarismos significativos e notação científica. Bom, pessoal, para a gente começar essa aula, imagina aí que você tem uma situação onde a sua mãe pediu para você medir o comprimento de uma mesa lá para ver se vai caber na cozinha dela. Bom, aí você chega para sua mãe e fala assim: mãe, tem 2,5 metros. Bom, isso foi um processo automático na sua cabeça, né? Você considerar que a mesa tem 2,5 metros, ou seja, dois algarismos significativos que você falou lá para sua mãe. Bom, então é isso que a gente vai aprender nessa aula. Como considerar esses algarismos significativos e a notação científica sobre eles. Bom, então dá uma olhadinha aqui nesses 4 exemplos que a gente tem, onde a gente vai ver quantos algarismos significativos tem em cada um deles. Bom, no primeiro exemplo aqui, a gente tem 0,00130. Nesse caso aqui, a gente vai ter quantos algarismos significativos? Vamos ter 3. O 1, o 3 e o 0. E a regrinha para a gente entender isso, galera, é a seguinte: quando o 0 está à direita, que é nesse caso aqui, esse número é significativo. Então, por isso que ele conta como um algarismo significativo. Agora, quando o 0 está à esquerda do meu número aqui, que no caso que é maior que 0, né, de 1 até 9 no caso, a gente não conta ele como sendo um algarismo significativo. Então, aqui, por isso que nesse caso tem 3 algarismos significativos. Já o 2,50, temos 3 algarismos significativos também. O 0 aqui está à direita, então a gente também conta ele. Nesse caso aqui, temos 4 algarismos significativos. Todos esses números aqui estão contando como algarismos significativos, né? E aqui, nesse caso aqui, 2.300,0. Quantos algarismos a gente tem? Nesse caso, temos 5 algarismos significativos. Todos os zeros aqui, por mais que esse esteja depois da vírgula também, ele conta como algarismo significativo. Agora, o que acontece quando a gente tem uma operação entre esses números, né? Uma multiplicação, divisão, ou uma soma, subtração, por exemplo? Como que a gente resolve isso? É o seguinte: a gente vai fazer dessa seguinte. Pessoal, essa parte aí de operações com algarismos significativos, eu não vou abordar nessa aula de hoje. Então, é importante aprender o que é o algarismo significativo e aqui na sequência a gente já vai para a notação científica, tá? Outra pergunta para vocês: quando a gente trabalha com um número muito grande ou um número muito pequeno, como que a gente faz para realizar um tipo de operação, né, de algarismos significativos e tudo mais? É o seguinte, pessoal, e aí que vem o estudo da notação científica. Quando a gente trabalha com um número muito grande ou um número muito pequeno, né, aqueles que a gente está falando de nanômetros, por exemplo, a gente pode escrever ele de outra forma. A gente não precisa escrever como 0,0000005. Tem outra forma da gente representar esse número, né, que fica mais fácil da gente entender. Então, que é essa seguinte forma aqui: o número geralmente vai ser um número, né? Tem que ser, na verdade, um número entre 1 e 10, vezes 10 elevado a n, onde esse n aqui, ele vai representar quantas casas você andou com a vírgula. E a gente vai entender melhor dando uma olhadinha nos exemplos. Bom, aqui trouxe 2 exemplos para vocês. E aqui a gente tem o número 258,0 e eu quero passar esse número para uma notação científica. O que a gente faz? Primeiro a gente representa, né, um número entre 1 e 10, que no caso aqui vai ser o 2. Aí a gente coloca 2, aí aqui a gente vai andar com a vírgula, né? A gente vai andar para a vírgula quantos espaçozinhos? Vai andar 1, 2. Aí a gente vai colocar 2,58 vezes 10 elevado a quantas vezes a gente andou com a vírgula, que foram, né, 2 vezes.
Então, assim é a representação da notação científica do número 258,0. Agora, olha esse exemplo aqui, já é um pouquinho diferente. A gente tem aqui um número muito pequenininho, né? Aqui a gente tem um número grandão e aqui a gente tem um número bem pequenininho. E como que a gente faz para representar esse número? Primeiro, vamos escrever um número entre 1 e 10, que no nosso caso aqui, o primeiro algarismo aqui significativo aqui é o 2. Aí a gente escreve 2,0, né? E aí a gente vai vezes 10 elevado a n, que é o número de vezes que a gente vai andar com a vírgula até chegar no 2, né? Então vai andar 1, 2, 3, 4. E aqui vai ficar 10 a menos 4. Entendeu? Quando a gente anda com a vírgula para a direita, o sinal fica negativo aqui. E quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, o sinal fica positivo aqui. É isso aí. Essa aula te ajudou? Responde aí. Muito bem. O vídeo já acabou. Então, vamos agora ver a parte da apostila que fala sobre este assunto. Vamos lá. Chegamos. É a parte 15 da apostila, página 55, algarismo significativo. Vocês estão vendo aí a apostila na tela? Sim. Então, acompanhe aí, por favor, né, a explicação sobre esse assunto. O algarismo significativo tem esse nome porque tudo que a gente vai medir, nós precisamos de um aparelho, né? Por exemplo, vou medir o comprimento, eu vou usar uma régua. A régua tem um monte de risquinhos aqui. Esses números maiores que aparecem são centímetros. Esses risquinhos pequenininhos são os milímetros. Se eu for medir uma distância, pode acontecer que fique entre um risquinho pequenininho e outro. Aí, eu vou ter que medir os números que tá aqui, né, escritos, mas vai chegar um momento que eu não consigo ver o número exato que está marcando no equipamento de medida. Esse número que eu consigo ver chama-se números que são confiáveis, números certeiros, né? Que eu tenho certeza. E o número que está em dúvida é chamado de algarismo duvidoso. Só que até o primeiro algarismo duvidoso eu considero sendo significativo. Então, o que é um algarismo significativo? São os números certos de uma medida, mais o primeiro algarismo duvidoso. Vamos pegar o exemplo aqui de uma régua medindo um objeto que tem 3,5, passa um pouquinho do 5. Então, pela reguinha, eu vou aqui, ó, 1, 2, 3 centímetros, depois eu conto risquinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, depois do 5, ele é um pouquinho mais para frente, mas é antes do 6. Aí, o cara fez lá um chute, né? Ele achou que eu posso acrescentar 4, né? Que fica intermediário. Só que esse 4 ainda não é certeza se é 4, se é 5 ou se é 6. Por isso que chama-se duvidoso. Mas ainda assim, eu sei que é um número intermediário. Agora, o terceiro, nesse caso dessa medida, se eu colocasse um terceiro número depois da vírgula, aí sim ia ser completamente chutado, aleatório, sem nenhuma base para poder definir. Por isso que o algarismo significativo, eles são os números certos, né, que eu consigo medir, mais o primeiro duvidoso. A partir do segundo, já desconsidera. Um outro exemplo aqui é medida de velocidade. Tem o velocímetro lá, o ponteirinho está medindo 60 e os quebradinhos. Então, eu sei que é 60 porque tem a medida aí, né, do velocímetro, 60. Passando 60, tem risquinhos. Esses risquinhos, entre uma dezena e outra, é de 2 em 2. Então, aqui, o primeiro risquinho é 62. Passando o primeiro risquinho, né, o segundo é 64. O ponteiro, ele não vai até 64, ele fica entre o 62 e o 63. Perdão.
é entre o 62 e o 64. Daí o camarada que leu isso aqui, ele falou, bem, se está entre 62 e 64, então é 63, mas ele não tem certeza. Aí ele colocou o 660, né, que é o certeza, mais a unidade 3, que é o algarismo duvidoso. Nesse caso, esses dois números são os algarismos significativos. Aí, na sequência, a gente vai agora para a notação científica e ordem de grandeza. O que é uma notação científica? Para entender isso, que é notação científica, eu tenho que lembrar de potência de 10. A potência de 10 é o seguinte, eu posso transformar qualquer número decimal em potência de 10. O número 0,0001 é a mesma coisa que 1 vezes 10 é menos 4. Por que 10 é menos 4? Porque são 4 casas depois da vírgula. O 0,001 é a potência 10 L menos 3. Por quê? Porque são 3 casas depois da vírgula. 0,01. Só um minutinho. Celular. O 0,01 é 10 a menos 2, porque são 2 casas após a vírgula. Observe que quando eu conto casas depois da vírgula, a potência sempre vai ser negativa. Eu estou andando para a direita da vírgula. O número 1, por exemplo, se eu for escrever em potência de 10, eu coloco vezes 10 elevado a zero. Por que 10 elevado a zero? Porque qualquer número elevado a zero é 1. E 1 vezes 1 continua sendo 1. Aí 10, eu posso escrever 1 vezes 10 a 1, porque 10 elevado a 1 é 10, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 100 é 10 elevado ao quadrado, 1000, 10 elevado ao cubo, 10.000, 10 elevado à quarta potência. Observe que aí, se eu for colocar vírgula, eu coloco a vírgula depois do último zero. Então, eu conto as casas para a esquerda. Contando para a esquerda, a potência é positiva. Pessoal, se eu estiver falando rápido, se alguém não estiver entendendo, por favor, fale. Continuando. Como é que eu escrevo um número na forma de potência de 10? Eu vou escrever assim. Eu coloco o primeiro número na frente da potência com um único algarismo antes da vírgula. Esse algarismo não pode ser zero. Então, vou poder colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por que eu não posso botar 10? Porque 10 são 2 algarismos. Tá? Então, é do 1 até o 9. Uma outra definição que botar aqui do lado, né, o n, que é o número da frente, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Aqui está faltando 10, tá? E é o número Entendi, professor. inteiro. Aqui do lado, na apostila de vocês, está escrito assim, potência de base 10, embaixo, entre parênteses, 1 menor ou igual a n, maiúsculo, que é menor que 1. Esse aqui, menor que 1, não é 1, é 10. Então, coloca aí 10, por favor. Então, n ele tem que ser menor que 10. Menor que 10 e maior ou igual a 1. Esse n aqui é o mesmo n que está falando aqui no começo, tá? Uhum. Esse n maiúsculo é o n que vem na frente da potência, não é o expoente. Entendeu? Uhum. Maravilha. Continuando então. Exemplo de notação científica. 1,20 vezes 10 a primeira, ó. O número antes da vírgula é 1, tá? Um algarismo só. O segundo, 3,75 vezes 10 a menos 3. O número da frente é 3, é um algarismo só. 6,02 vezes 10 a 23. O número da frente da vírgula é 6, um algarismo só. O quarto, 9,106 vezes 10 a menos 28. O número da frente é 9, é um algarismo só. E o de baixo aqui, 1,0 vezes 10 ao quadrado. O número 1 é um algarismo só, tá certinho. E quando não estiver na forma de notação científica, eu tenho que arrumar. Aí, como é que eu arrumo? Eu olho o número da frente, aqui na letra A, 0,123. Esse número, ele está na forma científica? Não. Eu tenho que consertar ele. Aí, eu escrevo ele, entendeu? De uma forma que ele possa ficar entre 1 e 10. Então, se eu andar com a vírgula para a direita,
a potência fica negativa, ou da potência de 10. Então, quando eu ando com a vírgula para a direita, só mexendo no número, sem pensar na potência que está do lado dele. Aí vai ficar 1,23 vezes 10 a menos 1. Só que eu já tinha o 10 a menos 3. Aí eu multiplico as potências. 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 3 é 10 elevado a menos 4. O resultado final fica 1,23 vezes 10 elevado a menos 4. Professor, mas por que ele só avançou uma vírgula, uma casa para frente? Porque eu tenho que deixar um número antes da vírgula, só um algarismo. Tá. Entendeu? Entendi. Se eu Aham. andar mais de uma casa, vai ficar 2 algarismos. Aí não é notação científica. E por que teve o menos 24? Eu não entendi essa parte direito. Qual 24? O exemplo que o senhor deu agora Qual do centro. exemplo? Esses exemplos aqui, da onde está? Não, o de baixo. Espera aí, filho. Isso. Esse B? O A. Como é que tem 24 aqui que você viu? Não, 0,123. Eu falei errado, desculpa. Tá, 0,123. Eu tenho que arrumar esse número da frente. Daí eu ando com a vírgula para a direita. Fica 1,23. O que acontece com a potência, né? Eu vou gerar outra potência aqui. Essa outra potência é que estava implícita neste número. Então fica 1,23 vezes 10 a menos 1. Só que eu tenho que lembrar que existia uma potência antes, que é 10 a 23. Por isso que ele coloca aqui embaixo. Então, 0,123 vezes 10 a menos 3 é igual a 1,23 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3. Aí eu vou ter uma multiplicação de potência. Essa multiplicação de potência, eu somo os expoentes. Menos 1 mais menos 3, pela regra decimal, mais vezes menos é menos. Menos 1 menos 3 é menos 4. Entendi. Entendeu? Aham. Seguindo esse mesmo raciocínio, na B, 12,3. O 12,3 está na forma científica? Não. Não, eu tenho que mudar a vírgula para deixar o número só antes da vírgula. Aqui eu vou andar para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Eu ando uma casa para a esquerda. Quando eu ando uma casa para a esquerda, a potência é positiva. Multiplica por 10 elevado a 1. Quando for 1, não precisa escrever. Por isso que ele não escreveu aqui. Então, 12,3 vezes 10 a quarta é a mesma coisa que 1,23 vezes 10 vezes 10 a quarta. Tá? Esse 10 aqui ele veio do número que eu mexi na vírgula. Aí, multiplicação de potência. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 4. 1 mais 4, 5. O resultado vai ficar 1,23 vezes 10 elevado a 5. Ou a quinta potência. C. 0,00123 vezes 10 a quinta. Também não está na forma científica. Eu tenho que andar com a vírgula para a Direita. direita. Quantas casas? 3. 3. Aí o número vai ficar 1,23 vezes 10 a menos 3. Só que já tinha o 10 a menos 5. Aí, então, 0,00123 vezes 10 a terceira é igual. Aqui escreveu errado, hein? Então, 0,00123 vezes 10 a quinta. Então, arruma, quem tiver com a apostila, pode arrumar. 10 a quinta é igual a 1,23 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a quinta. Aí eu somo as potências. Menos 3 mais 5 dá 2. Positivo, porque o 5 é o número numericamente maior. E o exemplo D. Professor, Oi. desculpa interromper o senhor de novo. Se a gente pegar esse 10 elevado à segunda, a gente vai obter esse resultado na notação científica ou não? Esse é o resultado? Esse exemplo, esse 0,00123 ou 1,23. Então, eu estou mudando o número para a forma científica. Esse número aqui, 1,23 vezes 10 ao quadrado, é o mesmo número que esse daqui de cima, 0,00123 vezes 10 à quinta. Ele só está escrito de forma diferente, mas o número é o mesmo. Entendi. Tá? Tá. Na letra B, 1230 não está na forma científica. Como é que eu arrumo? Aqui não tem a vírgula aparente, mas está no último zero. Eu vou andar para a esquerda. Eu vou andar quantas casas? 3.
Ando 3 casas. Andei 3 casas para a esquerda, a potência é positiva. Fica 1,23 vezes 10 elevado à terceira, ao cubo. Até aqui está tudo bem? Sim. Então, seguindo a explicação. Número de algarismo significativo em uma medida de expressa em notação científica. Então, eu vou contar os algarismos significativos. O que é o algarismo significativo numa potência de 10? São os números que eu estou considerando na leitura do aparelho. Por isso, quando tiver zero à esquerda, esse zero não é contado. Que nem o exemplo ali, 0,00206000. Esse zero que vem antes do 2, desconsidera. Só vou contar a partir do 2, incluindo os zeros. Então, 2 é um algarismo significativo, o 0 também, o 6 também, os 2 zeros também. Então, eu tenho neste número 5 algarismos significativos. Na hora de eu escrever na potência de 10, fica mais fácil de enxergar, porque a vírgula ela anda para a direita 3 casas. Aí, quando eu escrevo na forma científica, os zeros à direita, à esquerda não aparecem, mas os zeros à esquerda aparecem. Perdão, estou misturando tudo. Os zeros à esquerda somem, desaparecem, não é considerado. Os zeros à direita continuam. No segundo exemplo, 0,02060, eu considero os 4 números contando a partir do 2, tá? Porque o número científico aí é 2,060 vezes 10 a menos 2. E esse 2060 também considera 4 algarismos significativos na forma científica 2,060 vezes 10 à terceira, 10 ao cubo. E a última parte teórica de hoje é a ordem de grandeza de uma medida. Então, a gente lembra que a forma de escrever a notação científica é o número com vírgula, é um algarismo só, vezes 10 elevado a n. Então, a ordem de grandeza vai ser somente a potência. Mas a potência ela vai ser a mesma do número quando o n que vem na frente do número for menor que raiz de 10, ou seja, 3,16. E a ordem de grandeza será a potência mais 1 quando o número que vem antes é maior ou igual a raiz de 10, que é 3,16. Então, vamos para o exemplo. Velocidade da luz, 299.792,5 km por segundo. Transformando em notação científica, fica 2,99727925 vezes 10 à quinta. O número considerado é esse 2,99, ele é menor do que raiz de 3, então a ordem de grandeza da velocidade da luz é 10 elevado à quinta potência. 10 elevado a 5, o quê? Quilômetros por segundo. Então, não soma nada. É a mesma potência do número. O constante do advogado, ou melhor, o constante do Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. O número da frente é 6,02, que é maior ou igual a raiz de 10, por isso soma 1 na potência. A ordem de grandeza da constante de Avogadro é 10 a 24. Soma 23 mais 1, 24. 10 a 24, o quê? Quantidade de matéria por mol. E aí nós vamos para os exercícios. Os exercícios eu vou comentar com os senhores, tá? Não vou resolver, só vou comentar. Se tiver muita dúvida, eu posso fazer um de cada. Então vamos lá. Primeiro exercício. Quantos algarismos significativos têm as medidas abaixo? Letra A, 0,320 metros. Quantos algarismos tem significativos? 3. 3. Show de bola. B, 2.330 gramas. 4. 4. Lembrando que os zeros à direita conta, à esquerda não. C, 0,0030500 quilos. 7. Aqui, ó, começa a contar a partir do 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, o 0 à esquerda não conta. Ai, Quando o número tiver, se chegar no primeiro algarismo diferente de 0, começa a contar. Antes dele, conta 0, tá? Uhum.
B, Professor, 1,00. Oi? no caso da B eu posso contar, né? Porque não é zero o algarismo, né? Pode. Ok. D, 1.500. Quantos algarismos 4. significativos? 4. Na D, 0,220. 3. 3. F, 0,0040600. 5. 5. Maravilha, entendeu direitinho. Na 2, para falar a ordem de grandeza do número. Lembrando que a ordem de grandeza, vamos voltar lá só para fixar o conceito. A ordem de grandeza vai ser igual à potência do número se o n, que é o número que vem antes da vírgula, for menor que raiz de 10. Se o número que vem antes da vírgula for maior que raiz de 10 ou igual, soma 1 na potência. Vamos lá para ver se vocês entenderam. Letra A, 3,20 vezes 10 a menos 1. O número 3,20 é maior que raiz de 10 ou menor? É menor que raiz de 10. Então, vamos ver quanto é raiz de 10. Raiz de 10 é 3,16. 3,20 é maior ou menor que esse número? Não, 3,20 maior, desculpa, professor. Beleza. Então, quando é maior, a ordem de grandeza soma 1 na potência. 10 menos 1 mais 1 é quanto? 10. 10 elevado a 0. 10 elevado a 0. Então, aqui vai escrever ordem de grandeza igual a 10 elevado a 0 metro, tá? O B, 2.300 vezes 10 ao cubo. Esse número está em notação científica? Sim ou não? Tá? Alô? Tá, professor? Tá não, filho. Porque só está em notação científica quando tem vírgula. Isso aqui não tem vírgula, é ponto. Ele tá falando B. Então, é na B, eu tô na B. Aí eu vou ter que mexer no número. Eu vou andar com a vírgula do último zero do número até o 2. Eu ando 3 casas. Fica 2,3 vezes 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Multiplicando as potências vai dar 2,3 vezes 10 à sexta. Estão acompanhando? Sim. Aí o número da frente vai ser 2,3. É maior ou menor que raiz de 10? Menor. Menor. A ordem de grandeza é 10 à sexta. Não soma nada. Beleza? Esse daí eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp, só para vocês terem uma ideia de como resolve, tá bom? Porque, pelo menos tendo um como exemplo, fica mais fácil. Ok. Então, observe aí. Professor, esse que o senhor fez da sexta foi o B? É a segunda questão, item B. Eu mandei pelo WhatsApp, olha aí para acompanhar. É 2.300 vezes 10 ao cubo. Aí eu mexo no número 2.300, fica 2,3 vezes 10 à terceira, que multiplica 10 à terceira, que já tinha antes. Aí 10 à terceira vezes 10 à terceira, 10 à sexta. Como o número n ele é menor que raiz de 10, a ordem de grandeza é 10 elevado à sexta gramas. Eu esqueci de colocar o grama. Vocês acrescentem aí, por favor. Aí nascer o número grandão também não está expressa em notação científica. Eu preciso mexer na vírgula. A vírgula anda para a esquerda, 4 casas. Fica 8,05 vezes 10 à quarta vezes 10 à terceira. Negativo. 4 menos 3 é 1. O número 8,05 é maior ou é menor que a raiz de 10? Maior. É maior. Aí eu vou somar 1. Então, depois que eu arrumar um número, ele vai ficar 10 vezes 10 elevado a 1. Mais 1 é 10 ao quadrado. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado ao quadrado quilos.
Item D, 2,80 vezes 10 a menos 1. Está em notação científica ou não? Sim. 2,80 é maior ou menor que raiz de 10? Menor. Menor. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a menos 1 centímetro, só isso. Na E, 5,800 vezes 10 a menos 3, está em notação científica? Sim. Sim. O número 5,8 é maior ou menor que raiz de 10? Maior. Então, nesse eu somo 1 para achar a ordem de grandeza. 10 a menos 3 mais 1 dá quanto? Dá menos 2. Exatamente. Então, a ordem de grandeza da letra E é 10 elevado a menos 2 gramas. E no F, 4,0500 vezes 10 a menos 4 quilos. Está em notação científica? Sim. Sim. O número 4,05 é maior ou menor que raiz de 10? Maior. Então, soma 1 na potência. Fica 10 a menos 4 mais 1. Vai dar quanto? Menos 3. 10 elevado a menos 3, tá? A ordem de grandeza é 10 a menos 3 quilos. O exercício 3 é a mesma coisa que nós estávamos fazendo no exercício 1 e 2, com a diferença que tem que preencher esse quadrinho aqui. Vamos fazer o primeiro e depois os outros eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá? O primeiro número, 0,003050 grama. Para deixar ele em notação científica, anda com a vírgula quantas casas? 3. Se eu andar 3, vai ficar 0,3. Vai ficar 4, professor. 4 casas. Isso, andando 4 casas, fica 3,050 vezes 10 a quanto? 10 elevado a menos 4. Show de bola, certinho. Ordem de grandeza. O número 3,05 é maior ou menor que raiz de 10? É menor. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a quanto? 10 elevado a menos 4. Show. E o número de algarismo significativo? 4. Maravilha. Então, é isso que tem que fazer em todos, tá? Escrever em notação científica, olhar a ordem de grandeza e o número de algarismos significativos. No quarto exercício, é só para indicar qual desses números aí está em notação científica. Vamos fazer juntos, que é rapidinho. Na letra A, 5,02 vezes 10 a quarta, já está em notação científica? Sim. Então, aí você risca esse, circula, faz um X, identifica ele. O B, 52,3, está em notação científica? Não. Então, esse aí não marca nada. O C, 10.000, está em notação científica? Não. Também não marca nada. O D, 0,102, está em notação científica? Não. Sim. 100? Não. Errado. O número antes da vírgula tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Não pode ser 0. A letra E, 1,3 vezes 10 elevado a 8. Sim. Está. Então, no 4 é para marcar. Marca X aí, bolinha, coraçãozinho na letra A e na letra E. O quinto exercício. Escreva em notação científica os seguintes números. Letra A, 1.300. Como é que eu vou botar esse número em notação científica? A vírgula anda para onde? Para a esquerda. Quantas casas? 4. Se eu andar 4, vai ficar 0,13. Vai ficar 3, professor. 3 casas? E 3 casas. Então, aí Não, vai ser 1,3 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a 10. 10 elevado a 3. Positivo ou negativo? Positivo. Show de bola, Não. tá esperto, hein? Então, ia mudar. É que o cérebro tá bugando, professor. O cérebro tá bugando. Eu sei. Caraca, trava legal. É assim mesmo, vamos ver o outro. 0,0005. A vírgula anda para que lado? Para a direita. Quantas casas? 3. É 5. Não, desculpe, 4.
4? Se eu andar 3, Professor, calma aí. se eu andar 3, Quando a vai ficar gente... 0,5. Ah, é. Aí vai ficar só 5. 4 casas. Aí o número vai ficar 5 vezes 10 elevado a quanto? 5 elevado a 10. Não, não é 10 elevado a menos 4. 5 vezes 10, tá? Não esquece disso. 5 Tá. vezes 10 elevado a... Menos 4. Show, menos 4. No C, 12,5 vezes 10 a sexta. A vírgula anda para que lado? Para a esquerda. Para a esquerda. Eu somo... é uma casa, a potência seria um número. 1. Esse 1 soma com 6 ou subtrai? Esse 1 ele soma com 6. Vai 10 a 7. É isso? Isso. Certinho, parabéns. E na D, 0,0000089 vezes 10 a menos 4. Andar para a vírgula para que lado? 6, 7. Direita. Quantas casas? 7 casas. 7 casas. Tá esperta, moça. 7 casas. Aí, esse 7 vai somar ou vai subtrair da potência? Vai subtrair. Subtrair. Então, é 10 a menos 7 menos 4. Menos 7 menos 4 vai para quanto? Vai ficar 11, professor. Vai ficar 11 positivo ou negativo? Negativo. Maravilha. Tá fiadinho. Parabéns. Vamos lá, sexto. Qual a Professor, distância? calma aí. Antes do senhor ir para o próximo, eu vou colocar 89 vezes 10 elevado a menos 4. Aí, se for fazer direitinho, eu vou mandar para vocês também, porque esse aí é um que dá dificuldade na hora de montar ele. Eu vou mandar ele para vocês, tá? Espera aí. Tá. Já mandei, olha aí. Eu escrevi o número primeiro, 0,000089 vezes 10 a menos 4. Embaixo, eu arrumei o número. Primeiro, 8,9 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a menos 4. Então, multiplicação de potência, vocês falaram subtrai o número, não subtrai, soma. Uhum. A propriedade de soma. É que, na verdade, eu vou somar menos 7 mais, abre parênteses, menos 4. Aí, quando tiro o parênteses, mais vezes menos é menos. Aí eu junto os números, né? 7 menos 4 dá menos 11. Beleza? Uhum. Então, próximo. Qual a distância percorrida pela luz no vácuo em 1 segundo? Escreva o valor em notação científica. A luz, em 1 segundo, ela anda quanto de comprimento? De distância? Ela anda 2,997925 vezes 10 a quinta. Ou 10 a quinta quilômetros por segundo. Beleza, porque no próprio exercício, lá na apostila, tem esse número, né? Pode arredondar, ô Lucas, para 300 mil quilômetros por segundo, que vai ser 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, tá? Tá. Também tá certo, não tá errado. E a sétima questão é para calcular o número de segundos em um dia, um mês e um ano. Só que aí vocês vão calcular e achar números bem grandes. E eu quero que escreva na forma de notação científica. Então, vamos fazer um aqui, só para você ter uma ideia. Um dia tem quantas horas? 24. Cada hora tem quantos minutos? 60. Daí multiplica 60 vezes 24. E 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem o quê, professor? Quantos segundos? 60 também. Tá, quando eu multiplico 24 vezes 60 vezes 60, eu vou achar o número 86.400 segundos. Aí, transformando esse número em notação científica, vai dar 8,64 vezes 10 à quarta potência de segundos. Como, professor?